Oi, gente, continuando o tutorial do jogo de plataforma 3D. Então, se a gente analisar esse Fallout Catcher, esse script aqui, a gente vê que quando o lerps toca nele, ele chama esse método aqui, onTrigger, que vai falar assim, ó, o outro componente que tocou nesse objeto, no caso o player, procura um componente dele chamado ThirdPersonStatus e chama essa função FalloutDeath. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar o outro componente que tocou nele, é esse player, né, o objeto player. Ele vai pegar um dos componentes que chama ThirdPersonStatus. Está aqui. Opa! Está aqui. Então, nesse script aqui, ele tem uma função chamada Death, Fallout Death. E ela chama uma função aqui, die. Essa função die, ela vai fazer com que o lerps toque a música de som, a música de morte dele, que é aquele scream, aquele grito que ele faz, diminua o número de vidas e vai fazer com que o respawn, que é um objeto de respawn aqui, insira ele no jogo novamente, naquele ponto de respawn. Mas a gente não tem esse objeto respawn aqui no jogo. Então o que a gente vai fazer agora será adicionar, no caso, 3 objetos respawn no jogo, cada um em pontos diferentes, o inicial e mais 2 auxiliares, em pontos diferentes no jogo. Então a gente vem aqui nesse campo de busca, clica, digita respawn, a gente vai ver aqui que aparece aqui. Então eu vou colocar aqui um respawn bem aqui, um desses objetos respawn aqui mais ou menos no centro desse círculo aqui. Eu vou mudar o lerps de posição, deixar ele mais ou menos em cima desse objeto de respawn. Só que eu tenho que colocar mais, eu vou duplicar esse objeto de respawn e vou colocar ele em mais 2 pontos do nosso cenário aqui. Deixa eu só ver se isso aqui está mais ou menos correto, eu acho que sim. Então eu vou duplicar. Então esse outro objeto eu vou colocar ele mais ou menos aqui assim, nessas árvores que está ali para cima. Isso demora um pouquinho, mas a gente chega lá. Eu só estou tentando achar aqui uma maneira fácil de fazer isso. Eu acho que eu vou colocar ele mais ou menos ali, ó. No spawn bem aqui assim. Só ver como que tá. Eu vou colocar ele mais ou menos nesse caminho. Eu vou pôr ele em cima ali desse. Agora, o que seria legal é o. Deixa eu ver se isso aqui. Não. Seria legal colocar isso. Ai, caramba. Demora um pouco mesmo para achar aqui a posição correta. Eu vou colocar aqui assim. E eu acho que ficou. Não ficou no centro. Agora eu acho que está legal essa posição aqui. Então esse é um outro objeto de respawn, que é um outro ponto onde o lerps vai poder ressuscitar. E eu vou ter que colocar isso num terceiro ponto. Sei que isso demora um pouco, mas vamos tentar aqui seguir esse tutorial.
Então eu vou colocar ele, esse terceiro ponto, ali dentro desse lugar aqui, dessa casinha aqui, dessa arena. Opa. Quase lá. Eu acho que está mais ou menos no lugar aqui. Não, ali é onde que o Lerp estava no início. Então eu estou no canto errado aqui do nosso cenário. É ali, ó. Mais ou menos aqui nessa arena aqui. Deixa eu só chegar nela. Vou baixar isso. Eu tenho uma dificuldade aqui grande de chegar no local exato. Tá quase. Deixa eu ver se fazendo assim eu chego onde que eu queria. Então, se eu colocar aqui agora, ele está alinhado nesse eixo, mas nesse aqui ainda não está legal. Então vamos ver. Tem que colocar um pouco mais para cima. Ai, caramba. Deixa eu colocar aqui. F, ó. Agora tá. Será que tá legal isso? Não, ainda não. Vou colocar assim um pouquinho mais para baixo. Agora tá legal. Então eu tenho finalmente os meus 3 objetos de respawn. E o que eu vou fazer agora é o seguinte. Eu vou criar aqui um objeto vazio chamado de respawn points. E eu vou colocar esses 3 objetos de respawn dentro desse objeto. Então esse aqui será o objeto pai. Então, eu tenho que colocar esse respawn aqui, ele tem um script chamado respawn. Esse script tem uma variável aqui chamada initial respawn, que é para a gente controlar onde que é o respawn inicial, o local inicial que o Lerps vai ressuscitar, porque a gente tem 3 objetos de respawn na nossa cena. Um deles será o inicial, e os outros 2 serão, tipo quando o Mario está no meio do cenário, ele morre, ele não começa no começo do jogo, ele começa lá para o meio do jogo. Então a ideia aqui é a mesma. Então eu vou pegar esse objeto de respawn aqui e vou colocar aqui. Eu vou até mudar o nome desses objetos, vou pôr respawn 1, e esse aqui é respawn 2, esse aqui é respawn 3. Então agora a gente tem os 3 pontos onde que o Lerps vai ressuscitar. Então, toda vez que o Lerps tocar num desses respawn points, essa variável aqui, current respawn, será mudada. E a partir desse momento, quando o Lerps morrer aqui no cenário de alguma forma, ele não vai ressuscitar no respawn inicial, ele vai ressuscitar no respawn que depende de qual que é do valor dessa variável. Se ele tocou no respawn lá no outro canto do jogo, ele vai ressuscitar lá naquele outro canto. Então, vamos fazer aqui um teste. Então, o Lerps tem ali o respawn, a gente vê que ele está funcionando. Se ele morrer agora, ele voltou e foi ressuscitado aqui nesse respawn. Se a gente conseguisse chegar nos outros respawn, que a gente não vai conseguir agora, porque precisa da plataforma de salto aqui funcionando, ele iria morrer e iria para o outro respawn. Então, é isso, gente. Eu expliquei mais ou menos como que funciona os scripts de morte.
que ele vai acionar, ele vai chamar uma função dentro do script third person status, e esse third person status vai acionar o grito do lerps e vai fazer com que o lerps ressuscite nesse ponto desse respawn. Então, até mais, a gente continua esse tutorial vendo outras coisas agora. Então, até mais, pessoal.